Nos próximos capítulos da novela Amor Sem Limites, tudo começa logo depois que a Zeynep, ela conseguiu sair de casa, na realidade ali com a autorização lá do Khan, né? Só que enquanto elas estão agora no carro ali, a Zeynep fica o tempo todo calada ali e a Isma começa a questionar ela, pede a ela que por favor que ela não fique assim, porque ela conhece muito bem a Games e com certeza ela deve ter inventado essa questão aí do hospital só para entristecer ela, a Zeynep. A Zeynep diz ela que tudo bem, sem problemas e que dirigir ali está ajudando muito ela. A Isma até dá um sorriso ali bem leve e a Zeynep muito encabulada, ela diz que querendo ou não, com certeza o Khan ele tramou alguma coisa porque jamais ele ia deixar ela sair assim. A Isma diz que deixe eles lá ficar tramando o que eles quiser porque eles já estão arruinados mesmo. A Zeynep logo depois diz que ela estava pensando ali ligar para Edanor para falar para ela, para também ela dizer lá ao Alel Ibrahim que elas estão indo lá para o restaurante. A Isma fica calada e a Zeynep diz que deu vontade dela fazer isso porque talvez até ele, o Alel Ibrahim, queira ir pra lá, não é? A Isma diz a ela que sim, que seria uma boa ideia, ele ia querer muito isso, só que pede que ela veja que esses homens que está atrás dela ali, com certeza foi o Khan que mandou atrás delas duas ali pra ali seguir, pra ficar observando tudo. A Zeynep então ela tem uma ideia e diz para Isma que se elas pensar direitinho e falar com Alel Ibrahim e ele chegar antes delas ali, então não vai haver nenhum problema porque tudo isso aí vai soar como uma coincidência. A Isma então começa a sorrir ali, concordando com ela e diz que sim, que será uma coincidência. Logo depois ela pega o celular e pede para que a Isma ligue para eles. Então é aí que nesse exato momento ela passa o telefone lá para Zeynep e ela consegue entrar em contato lá com a Edanor, que atende chamando pelo seu nome, e a Zeynep dá um olá para ela e a Edanor, chamando ela de minha querida, pergunta como que ela está. A Zeynep responde que sim, que está muito bem e pergunta lá sobre a Diden se ela foi lá no hospital. A Edanor responde que sim, que ela foi lá com ela e que ela não estava se sentindo muito bem e pergunta se foi a Games que falou isso para ela. A Zeynep não responde nada para ela, apenas pede para que ela lhe escute muito bem que ela está indo lá no restaurante da Isma e só quis avisar, e a Edanor fica até confusa e pergunta a ela como assim, então deixaram você sair? A Zeynep diz que sim, que na realidade ela não entendeu foi nada, e a Edanor diz que isso aí é muito bom e que ela vai avisar o Alel Ibrahim para que ele vá também. A Zeynep diz ela que sim, que se por acaso ele de fato for, pede para que ele vá logo, que é melhor que ele chegue bem antes delas. Ela responde para a Zeynep que sim, que não se preocupe, ela entendeu, e a Zeynep logo depois dá um até logo e desliga o telefone. A Edanor então ela não perde tempo, já vai entrando na sala ali, dizendo a Alel Ibrahim que a Zeynep ligou, ele logo fica agoniado e pergunta a ela, e aí então? Ela responde que a Zeynep, a primeira coisa que ela perguntou é se elas foram lá no hospital. A Sema pergunta para ela e como foi que ela soube que vocês foram no hospital, e a Edanor responde que com certeza foi a Games que falou para ela porque encontraram com ela e que ela sem dúvida falou isso para a Zeynep para entristecer ela. O Alel Ibrahim não quer nem saber de nada aí, ele já vai dizendo para que ela esqueça a Games ali e que por favor diga sobre a Zeynep como ela está, se ela está tudo bem com ela. Então a Edanor diz para ele para que ele mesmo vá e pergunte para ela, porque ela não falou muita coisa para ela, para Edanor. O Alel Ibrahim, mais perdido de que segue em tiroteio ali, ele fica ali pensativo, depois questiona ela como que ele vai fazer isso, como que ele vai chegar até na Zeynep e perguntar isso a ela. Então ela já vai dizendo que ela está indo nesse momento lá para o restaurante lá da Isma e que vai para lá para poder também falar com ele. Então o Osman já começa a sorrir ali, muito feliz com essa notícia, e o Turan dá até uns toquezinhos ali no Alel Ibrahim dizendo que ele vai lá agora mesmo, que isso é uma beleza. O Osman, logo depois que o Alel Ibrahim se levanta, pede que por favor que ele leve eles também, porque eles estão com saudade dela, e a Sema dá até um tapa nele ali dizendo a ele que ele se controle, fique quietinho ali, porque esse é o momento que o Alel Ibrahim precisa ficar com a Zeynep, porque ele tem que explicar tudo para ela. Eles ficam em silêncio e ela, a Sema, continua dizendo que ele nem se preocupe, que logo depois eles vão poder ter muito tempo para falar com ela. A Edanor logo depois diz ao Alel Ibrahim que ele tem que se apressar, seja bem rápido, porque os homens do Khan estão seguindo a Zeynep e ela pediu que ele chegasse antes dela.
Ele diz que tudo bem, que entendeu tudo depois da voado para ir lá ver a sua amada. O Turan, ele fica muito feliz dizendo que sim, agora sim, só que depois ele vê a bengala do Halil Ibrahim ali, se levanta todo agoniado dizendo que ele está esquecendo ela e começa a gritar chamando pelo Halil Ibrahim, que não quer nem saber, apenas olha para ele e diz que não precisa. O foco dele na realidade agora é a Zeynep. A Damla, por sua vez, nesse exato momento, com o skin dela, está seguindo ali o plano e vai logo dizendo que o Kezemfre está lá na casa do campo do Nezin e que ele vai dar o testemunho dele hoje, ele vai dar todo o seu depoimento ali como testemunha. O skin dele fica logo feliz, logo depois de toda a informação que a Damla deu ali para ele, e ele vai logo dizendo para ela que ela vai ser recompensada por toda essa informação que ela está trazendo, dizendo ali para ele, e pergunta a ela o que é que ela pode pedir. A Damla diz que ela vai dizer tudo o que ela precisa na hora certa, mas que por enquanto ela só pede que eles não façam nenhum tipo de mal contra sua família. Ele responde para ela que tudo bem, que ela pode ficar tranquila, que ele vai garantir para ela que não vai fazer nenhum mal nem ao Nihat ali, nem também ao Yavuz, e que ele também vai falar tudo para o Seraf ali, o que ela contou, e ele vai ser grato a ela para o resto de sua vida. Ela fica pensativa, apenas olhando para ele, e logo depois ele pede que agora ele vai ter que pedir licença para ela. Se levanta e sai. É aí que ele entra lá no escritório, vê o Ferhat e também lá o Khan, e já vai todo feliz dizendo que descobriu onde o Kezemfre ele está. Eles ficam calados e o Skinder continua ali conversando que sabe onde ele está, que ele está lá na casa de campo do Kezim. O Ferhat pergunta a ele o que é que ele faz, e então ele avisa lá ao Senhor Seref. O Skinder responde que não vai dar tempo de fazer tudo isso, mas que eles mesmos vão lá e resolvam essa situação, e o Khan diz a ele que ele nem precisa se preocupar, que eles vão resolver agora mesmo e que o Kezemfre não vai haver tempo ali para que ele venha testemunhar nada. O Skinder fica sorridente e o Khan já vai dizendo vamos logo, e o Skinder chama a atenção dele e pede a ele que por favor não deixe nenhuma prova lá e que também ele tome muito cuidado. Ele responde que tudo bem, que ele não precisa se preocupar, e depois sai ali para sua missão. Ao ir saindo, o Khan avisa ali um dos seus seguranças para que ele diga para que mande 4 homens ali, e lhe seguindo ele diz que tudo bem, vai fazer isso agora mesmo, passa o rádio ali dizendo que o Khan está saindo e que eles têm que colocar 4 homens atrás dele. Já com a Zeynep, logo depois que ela chega, identifica que o carro lá do Halil Ibrahim já está ali, então ela fica muito feliz, só que ela percebe também que os seguranças estão todos ali. Ela chama pela Esma e questiona a Esma ali se por acaso os homens do Khan não vão arrumar problemas ali, e ela fala que não se preocupe, que ali eles não vão se meter porque eles têm medo do pai dela, e logo depois ela diz que está tudo bem, vai ao encontro do Halil Ibrahim, só que os seguranças vai querer entrar e a Esma já vai dizendo que eles parem agora mesmo, porque aquele lugar ali é um lugar familiar, todos podem entrar, podem beber, podem comer e podem sair ali numa boa, e que eles nem inventem de arrumar problema ali, porque tanto eles quanto o Khan vão pagar por tudo isso. E pergunta se eles entenderam, ele responde que sim, e a Esma quando vai saindo eles diz também que vai entrar, e ela fala que eles vão ficar ali esperando até a Zeynep sair. O Halil Ibrahim, por sua vez, está ali olhando para o tempo, e ela chega, olha, ele já começa a se emocionar quando ele vê ela, então ele se levanta, vai até ela ali, abraça, começa a dar um cheiro nela ali e diz a ela que estava com muitas saudades dela, e ela diz também que estava com muitas saudades dele. Eles ficam ali trocando carícias e também um dizendo um para o outro que ele ama, só que eles ficam ali quase indo pro vaca ali na frente do restaurante. Quando eles percebem que estão no restaurante, é aí que eles se acalmam e dizem é melhor a gente ir para ali se sentar. Logo depois que ele se senta, ela vai questionando logo ele se ele está tudo bem, ele fala que sim, e ela diz que falaram para ela que quebraram os ossos dele, e ela estava muito preocupada, e ele continua dizendo que ela não se preocupe porque ele está muito bem. Ela fica sorridente olhando para ele, e ele diz que quer declarar para ela que ela fique tranquila, que logo mais ela vai estar também ao lado dele, e aí sim ele se sentirá muito melhor.